Quero dividir a nossa meditação hoje em duas partes. A primeira, onde Cristo nos convida aí a desapegar de pai, mãe, irmãos e a carregar a nossa cruz, que eu posso dar o nome a isso, é a renúncia. E a segunda parte, onde Jesus exorta cada um de nós a ter em mente a empreita que nós vamos iniciar para que não paremos no meio do caminho. Por que eu dei esse nome, desse outro lado da bolha católica? Que há pouco tempo atrás aí, o padre José Eduardo fez uma live, com uma mulher falando sobre a bolha católica. E aí deu uma repercussão enorme, Vários influencers falando, entrando ali, pessoas falando que ficaram doentes, que saíram do Instagram porque não conseguiam ter estrutura para acompanhar esses influencers católicos que moram no sítio, que são abertos para a vida. Os pontos maiores seria isso, abertura para a vida, e a questão da saída mesmo, do êxodo aí da cidade para o campo. E esse evangelho ele é muito... Dá para fazer uma liga muito grande, porque sempre houve na história da igreja fachos, luzes, que iluminavam as pessoas com a sua vida, com o seu testemunho de vida, e faziam com que essas pessoas também tivessem o desejo de uma entrega, imitando aquele que se retirava para o deserto, que vivia o celibato. Você vê isso com as virgens, Você vê isso com o franciscanismo, a pobreza. Você vê isso com os eremitas, quando eles se retiram para o deserto. O caso de Santo Antão, quando se retira para o deserto e o deserto fica povoado de almas que queriam imitar ele ali. O deserto, que é um lugar vago, vazio, inóspito, de repente ele está cheio de almas ali, escondidas pelo testemunho de um homem desse. Você pega o que o padre Paulo Ricardo há pouco tempo também fez uma live falando dos católicos que estão ficando doentes, a preocupação desse sacerdote ali com os seus alunos que estão adoecendo. E o catolicismo não é para levar ninguém a nenhuma doença, principalmente da mente ali, mas pelo contrário, trazer libertação. Então, o que tem feito, com que as pessoas, elas do nosso tempo não consigam mais sustentar os passos que estão dando? Porque o evangelho é exigente. Nós temos feito as meditações aqui diárias e cada vez aqui você pega o evangelho, por exemplo, ontem, como Jesus termina o evangelho, a palavra fulminante que ele dá ali é uma palavra dura. Então a cada momento você vê aqui Jesus levando o homem a uma exigência muito grande. Esse evangelho de hoje que ele chega a colocar isso, Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida, não pode ser meu discípulo. Então não é uma palavra para qualquer um. Não é um chamado para qualquer um. Além de uma boa intenção, de um bom desejo, precisa ter estrutura humana para um chamado tão exigente. Quem não leva a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. O problema de hoje é que as pessoas elas dão passos em vista da força do evangelho, porque, como Santo Agostinho diz, a verdade ela é como um leão. Você soltou ele, você não precisa ficar preocupado, ele vai fazer o trabalho dele, você não precisa ficar batendo boca, argumentando, porque por si só ele fere.
Então você vê uma família ali que se abriu a vida com seus filhos ali, é uma pregação no nosso tempo. Você vê uma mulher que quer viver a piedade nas suas vestimentas, a modéstia, como diz 1 Timóteo 3:15, se eu não me engano, onde ele vai falar que a mulher pode ser salva através da maternidade, conquanto que viva na caridade, na fé e na modéstia. Fugiu a passagem certa, mas está em Timóteo. O que fez essas pessoas, o que tem feito essas pessoas regredir de um passo que é dado, e aí ninguém tem a coragem de bater no seu peito e falar que não teve estrutura para viver aquilo. É mais fácil eu jogar a culpa num influencer, é mais fácil eu jogar a culpa num sacerdote, é mais fácil eu ferir a doutrina do que eu ter a dignidade intelectual e humana de reconhecer que eu não tive estrutura. Então, quando começou a vir os desafios, faz 2 anos que eu estou morando numa chácara, como comunidade, né? Eu, minha família, mais um casal e mais uma jovem membro de vidas aqui. Cara, e quantos desafios nessa transição? Mas como comunidade, tem coisas que para nós é bem mais fácil. Por exemplo, nós vivemos uma seca aí agora, estamos vivendo nossa mina, que é emprestada, né? Ela quase secou, então eu tive que pedir a ajuda dos vizinhos, a prefeitura trazer caminhão-pipa aqui para encher minha caixa d'água e tomar banho na casa da minha mãe, para dar uma... Agora eu fico imaginando pessoas que deram passos assim e não fizeram o que Jesus aconselha aqui. Não mediram se dava para empreita, só foram indo. Venderam casa, saíram do serviço por causa de um vídeo, por causa de um testemunho que brilhou ali. Talvez eu aqui da cidade eu tô 5 quilômetros, mas você pega lugares aí que são 20, 25, 30 quilômetros, que o vizinho mais perto de sítio é longe. Como que a pessoa enfrenta uma seca dessa? E aí olha para a cidade, já não tem mais nada, tem que recomeçar do zero, então adoece mesmo. Você pega mulheres que são infiltradas do feminismo, que foram criadas para o fechamento da vida, para conquista financeira, para o crescimento da carreira profissional. Eu falo porque eu atendo pessoas que vivem isso, que olham para os seus filhos, olham para a sua casa e não conseguem sentir alegria, que só pensam que tem enraizado muito essa questão do concurso, do dinheiro. Então, quando essa pessoa ela começa a ir na contramão disso, a ansiedade, a depressão, o vazio, a tristeza, a perca da alegria. Então é um enfrentamento, é uma luta, é um combate. Então as pessoas elas agem por impulso, elas recebem com alegria a palavra, com entusiasmo, mas na hora da perseguição é a palavra da semente que caiu nos 4 terrenos. E aí você vê um monte de gente tentando achar soluções ali, respostas, quando a única resposta é a que está no Evangelho. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que acabar, para que depois de ter assentado o fundamento e não a poder terminar, todos os que virem não comecem a fazer zombaria dele, dizendo: este homem principiou a edificar e não pôde terminar.
E ele continuou: qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar-se que com 10.000 homens pode ir encontrar-se com o que traz com ele 20.000? De outra maneira, quando o outro está ainda longe, enviando embaixadores, pede-lhe paz. Aí ele conclui: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Jesus está chamando eu e você, meu irmão, a calcular aquilo que nós vamos dar de renúncia, de passos, para que não voltemos atrás. Voltar atrás não pode ser hipótese. Prosseguir, avançar tem que ser a meta. Porque quando a pessoa ela dá um passo, os demônios estão vendo, as pessoas estão vendo, o céu está vendo. O céu deseja que essa pessoa sustenta, mas o mundo e o demônio não vê a hora de parar a progressão dessa pessoa. E que uma pessoa que para, que desiste, ela arrasta mais com elas. Então você vê um vídeo desse de pessoas querendo, às vezes, facilitar o evangelho. Aí você pega o evangelho e você vê a radicalidade da exigência de Jesus Cristo. E a sinceridade de Jesus. Eu estou falando que pro sítio é o certo, que a pessoa seguir esses influencers, seja eles qual for, é o certo? Não. A essência dessa mensagem é que você tem que, aquilo que te ilumina, aquilo que te convida a uma renúncia, a um passo na fé, você tem que calcular se você tem estrutura para viver. Você tem que analisar os prós e os contras, para que depois você não pare e jogue a culpa nas pessoas. Encontre álibi para a tua fraqueza, porque o ser humano ele não bate no peito e ele não assume que foi ele. Eu não tive peito, eu não tive vida, eu não tive estrutura humana, eu não tive amor a Deus para sustentar essa renúncia. Eu tô saindo, eu tô vazando, eu não tô... E aí não adianta jogar na internet, não adianta fazer barulho, encontrar desculpa, porque os santos da igreja vão dizer que essa passagem, principalmente ali do rei, tá ligada com o juízo, que São Gregório Magno, em especial, fala: naquele temível exame diante do nosso rei não seremos julgados com equidade, não seremos julgados com equidade, serão postos 10.000 contra 20.000, que estão como a unidade está para o dobro. Contra um exército único, portanto, o rei marcha com um exército duplo. Porque, ao passo que nós não estamos preparados, nem na obra apenas, ele nos há de avaliar as obras e os pensamentos. Portanto, enquanto ainda está longe, porque ainda não nos parece presente no juízo, enviemo-lhes embaixadores, as nossas lágrimas, as obras de misericórdia e os sacrifícios para seus apaziguamentos. Esta, afinal, é a nossa embaixada, que aplaca o rei em marcha. É o que nos aguarda, meu irmão. É um juízo que não vai ser feito somente pelos atos, mas também por pensamentos, por omissões, por tantas coisas. Nos preparemos para que possamos dar a resposta agradável ao nosso Senhor. Que Nossa Senhora nos ajude, ela que é mãe e mestra.